Meu nome é Ednei, sou professor do IFRJ, Campus Engenheiro Paulo de Frontin, e hoje nós vamos dar continuidade ao curso de modelagem de dados, falando sobre atributos. Para falar sobre atributos, nós vamos recorrer aos recursos e às regras da língua portuguesa. Toda vez que eu falo em atributo, eu estou falando em adjetivo, ou seja, eu estou atribuindo a alguém ou a alguma coisa uma qualidade. Então todo atributo ele é uma qualidade, é um adjetivo que a gente quer dar a um conjunto de dados. Existem diversos tipos de atributo. Eles podem ser monovalorados, multivalorados, determinantes, atributos de relacionamento. Enfim, nós vamos estudar em outras aulas cada tipo de atributo. Mas hoje o importante é entender o que é um atributo e onde nós vamos aplicar esse atributo. Como vocês podem ver no BR Modelo, o atributo ele vai atribuir informações, a uma entidade. Então todo atributo ele é ligado a uma entidade e todas as entidades elas devem ter alguns tipos de atributo, como por exemplo o atributo determinante, que é a chave primária. Esse atributo ele é especial porque ele determina de forma única uma informação que está dentro de uma entidade, ok? Cada atributo, quando a gente for falar em banco de dados, quando a gente estiver pegando esse nosso modelo relacional e colocando ele, aplicando ele num SGBD, num banco de dados, cada atributo desse vai virar uma coluna de uma tabela, sendo a tabela uma entidade e cada coluna de informação dessa tabela um atributo. É importante definir bem os atributos, já que os atributos são as informações atômicas dentro de uma entidade. Se vocês lembrarem das aulas anteriores, a entidade ela é um conjunto, um determinado conjunto de informações, e esse conjunto de informações ele é formado pelos atributos que acompanham essa entidade, ok? Então a entidade ela abriga, um conjunto de atributos que nós, como analistas de banco de dados ou modeladores de banco de dados, nós precisamos guardar para futuras consultas ou para obtenção de informações, Então esses atributos eles também vêm do mundo real, E muitos deles são visíveis aos usuários, outros são para controles de determinadas informações ou fluxos de dados. Então é importantíssimo uma boa atribuição de atributos. Nós podemos pensar no atributo como uma variável. E como toda variável, ela possui um tipo de dado. É importante definir o tipo de dado dessa variável, ou do atributo, porque essa é a primeira restrição que se faz num banco de dados, Quando você informa o tipo de dado correto, você está restringindo que valores de outros tipos sejam inseridos naquele atributo. Para a gente definir o tipo de dado que cada atributo vai ter, é preciso entender o que é domínio. Domínio é o conjunto de valores que podem entrar, que podem ser atribuídos em determinado atributo. Então, por exemplo, se eu pensar assim, eu tenho uma entidade que é nota, então tem um atributo lá que é a própria nota, de cada bimestre, Então eu tenho lá bimestre 1, bimestre 2, 3 e 4. Pensando em domínio, qual é o meu domínio para esse atributo nota? São valores de 0 a 10, com, por exemplo, uma casa decimal. Então,
O meu domínio são números de 0 a 10 para que esse campo seja válido. E aí, de acordo com o domínio, eu vou definir o tipo de dado para o meu atributo. Existem regras para a definição de atributos em entidades. E essas regras elas variam em função desde o tipo de atributo que você está colocando em determinada entidade, até regras mais gerais como regras de normalização. E eu vou deixar para explicar cada uma delas à medida em que eu for explicando os tipos de atributos em aulas futuras. Na aula de hoje eu falei sobre atributos, o que são, para que servem, e alertei sobre algumas regras para sua criação. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e que estejam acompanhando as aulas no canal. Se você gostou, então deixe o seu like, que é muito importante para a gente, e ajude a compartilhar os vídeos com pessoas que são da área de informática, com pessoas que estão querendo aprender. Isso vai ajudar bastante o crescimento do canal. Tá joia? Obrigado e até a próxima.